Um garoto de 13 anos com escoliose avançada espera há quase 2 anos por uma cirurgia. O menino já obteve na justiça o direito de realizar o procedimento pelo SUS, mas até agora a determinação não foi cumprida e o estado de saúde do morador de Serrana tem se agravado. Marcela tem travado uma batalha diária para dar qualidade de vida ao filho Matheus, de 13 anos. O menino contraiu meningite 4 dias após o nascimento. A doença se agravou e provocou uma paralisia cerebral. A mãe conta que, mesmo com as limitações, Teteu se desenvolveu bem. Mas há quase 2 anos, o diagnóstico de escoliose tirou o sorriso do pequeno. A gente está vivendo um drama com o Matheus, cada dia após dia um sofrimento atrás do outro, porque o Matheus ele ficou limitado de muitas atividades, está usando oxigênio, vomita muito, chora muito, fortes dores, e ele fica só dentro de casa, não pode mais frequentar a pai. Tem muitas terapias nas quais ele não está mais podendo fazer por conta dessa escoliose acentuada que ele está tendo. Essa curvatura anormal na coluna vertebral está comprimindo os órgãos do Matheus, perto de perfurar o pulmão. O menino já enfrenta dificuldades para respirar e necessita do oxigênio diariamente. A doença também é dolorosa. Moradora de Serrana, a dona de casa recorreu à justiça para o tratamento do filho, já que o ambulatório especializado em coluna do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto está fechado. Com a liminar, foi possível realizar os exames no centro de referência. Mas o garoto necessita de uma cirurgia para corrigir o problema. Eles alegam que o Matheus tem um grande risco de não sobreviver a essa cirurgia. Só que o meu filho está correndo um grande risco de morte dentro de casa também. Ele está sofrendo muito. O advogado da família explica que uma liminar garante a realização do procedimento pelo Sistema Único de Saúde. A juíza Isabela de Souza, da 2ª Vara de Serrana, ainda estabeleceu multa diária em caso de descumprimento da ordem, R$ 5.000. O valor total está penhorado. Gira em torno de R$200 mil. E isso foi feito, foi penhorado, e a ideia é que esse valor seja revertido para a família para tentar efetivar a cirurgia dele em rede particular. Mas não é um valor suficiente para cobrir todos os custos? Não, acreditamos que não. É uma cirurgia complicada, delicada, de custo elevado. Não obstante R$200 mil ser um valor expressivo, acredito que não seja suficiente para fazer frente a esse custeio particular. O chefe do Departamento de Ortopedia do Hospital das Clínicas relata que o alto custo das cirurgias é pelos materiais utilizados e pela complexidade de cada procedimento. O ambulatório do HC realizava até 400 operações ao ano, mas foi obrigado a paralisar as atividades porque os repasses do SUS não são suficientes para custear as intervenções. O problema, ele extrapola a capacidade do HC ou de outros hospitais. Né? Então, isso que é importante que seja frisado. Nós temos condição de fazer, o hospital está bem aparelhado, tem recurso humano. O problema é a gestão de recursos. Né? Então, tem que ficar bem claro para a população que não é o HC, não é o corpo clínico, não é a administração, mas é o sistema de saúde. Isso é um problema nacional. Né? As crianças com deformidades, elas não têm acesso hoje ao tratamento. Ximene Osório para o Jornal da Clube. O Departamento Regional de Saúde de Ribeirão informou que foi notificado e está atendendo a referida ação judicial. O paciente tem acompanhamento ambulatorial com especialistas de ortopedia no HC de Ribeirão desde abril deste ano e passará por consulta no dia 15 de agosto para avaliação do caso e definição de conduta terapêutica. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André. Pulse, infelizmente, assim como o Matheus, outros milhares de pacientes também aguardam por um atendimento na rede pública de saúde. Vale destacar que eles só conseguiram esse atendimento, garantir essa cirurgia depois de uma ação judicial. Rafael dos Anjos já está aqui ao meu lado. Rafael, quais os prejuízos então para esse paciente e também para a família que implora tanto por essa cirurgia? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, Pulse. Boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. Os danos do paciente é imensurável. A gente está falando da vida do paciente que tá correndo risco. Você vê o drama da mãe na reportagem. Todo mundo que tem filho sabe o que um pai é capaz e uma mãe é capaz de fazer por um filho para tirar o sofrimento de um filho. E a gente vê o desespero de uma mãe querendo que seja resolvido o problema de saúde dela e amenizada a dor do seu filho. A gente precisa melhorar essa situação um tanto quanto urgente. Essa situação, então, merece qual atenção das autoridades?
Olha, a gente tem que entender que o Estado brasileiro ele é governado por 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Legislativo, nesse caso, já garantiu o acesso à saúde integral. O Executivo não está cumprindo o seu papel e o Poder Judiciário, por sua vez, determinou que o Poder Executivo cumprisse isso sob uma pena de multa. Esse caso corre em segredo de justiça, não dá para a gente falar do caso específico, mas existem outros casos semelhantes. E o que parece? Que o Poder Executivo estadual tem ignorado as decisões judiciais, ou seja, está havendo um conflito entre poderes e a gente precisa com que sejam penalidades mais severas, sejam determinadas para esses atores, para essas autoridades, justamente para que seja cumprido. Na história, a gente sempre ouviu que decisão judicial era para cumprir. Agora, a gente está começando a ver que decisão judicial não está sendo cumprida. Isso é extremamente grave para o nosso Estado brasileiro e para a governança estatal. O professor e também chefe do setor de ortopedia do HC destacou que os repasses do SUS não são suficientes para cobrir o custo com a cirurgia e que esse é um problema nacional. Então, o que fazer para melhorar essa gestão de verbas, Rafael? O professor do HC tem toda a razão. O grande problema se fala do financiamento do Estado. A gente acabou de ver a reforma da Previdência, agora a gente precisa que seja urgente a reforma tributária, porque não dá mais para a maior parte dos recursos dos nossos impostos irem para um ente fictício que não está perto do cidadão. As pessoas vivem na cidade. É aqui que os problemas acontecem, é aqui que precisam ser resolvidos. Ou seja, o financiamento do SUS tem que estar cada vez mais perto do cidadão. Quanto mais essa passagem fundo a fundo, mais distante do cidadão, e a gente tira a proximidade e até a empatia das pessoas com a dor das outras pessoas para poder resolver os casos concretos. O próprio HC fechou o ambulatório de coluna em 2014, já apontando essa situação de falta de verbas, deixando inclusive uma fila enorme de pacientes. Como cobrar então o atendimento? Olha, o HC ele é subordinado a um órgão estadual. Então, na verdade, quem que a gente precisa cobrar? O senhor governador, o senhor secretário da saúde e o diretor regional da saúde. Se o HC não tem verba para isso e foi fechado em 2014, isso tem que ser resolvido de maneira urgente. Eles que são os verdadeiros responsáveis por essa situação acontecer. E não o HC que é um executor do serviço. Então, na verdade, a gente precisa se unir enquanto população e apoiar o HC e outros hospitais públicos que sofrem da mesma situação. Você vê bons profissionais, bons pesquisadores, uma equipe de saúde excelente que precisa de vontade política para mudar essa realidade. E o mais interessante é que a cada 4 anos vem o político em época de eleição e fala que está tudo bem, promete novas unidades de saúde como se fosse um toque de mágica. E a gente sabe que na saúde não funciona bem assim. Certo, Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Pussi, e aí nós vamos mostrar que a falta de manutenção nos terminais de ônibus tem revoltado a população aqui em Ribeirão. É com você. Até daqui a pouco, André.